Então, pessoal, vamos dar início agora ao nosso curso. Lembrando que o curso são 3 módulos. Vamos lá. Então, só lembrando que o curso ele faz parte, né, do Unifap Digital, mais cursos. Então, nós temos, além deste curso, nós temos outros cursos envolvidos com inteligência artificial. Temos também cursos na área de informática básica, de Canva. Então, aproveite para fazer, certo? Então, vamos dar início à nossa aula. Então, o nosso curso é o Gemini para iniciantes, primeiros passos na IA do Google. Então, como eu falei, ele é uma das referências, né, junto com o ChatGPT e o Copilot, que é da Microsoft, que ganhou destaque, justamente por causa do seu próprio ecossistema. O ecossistema do Google, ele é tão grande, que ele é conectado, por exemplo, nos próprios celulares. E hoje qualquer um tem celular. Então, com essa compatibilidade, né, com essa integração, o Gemini, não é Gemini, tá, pessoal? O Gemini ele ganhou esse destaque junto com outras IAs também, tá bom? Então hoje o módulo 1 vai falar sobre fundamentos da IA e do Gemini. Então qual é o nosso objetivo de hoje? Ao final deste módulo, você deverá ser capaz de compreender os conceitos fundamentais da inteligência artificial. Então se você já fez o do ChatGPT, já está uma base muito boa. Identificar o que é IA generativa, reconhecer o funcionamento e as principais possibilidades do Gemini no contexto atual. Aí fica a questão, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é uma área da ciência e da tecnologia que busca desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que tradicionalmente exigiria a inteligência humana. Então, a própria inteligência artificial, ela tem como diversas tarefas que podem ser executadas, como a compreensão da linguagem, reconhecimento de padrões, tomar decisões e aprendizagem a partir de dados. A IA, ela não pensa como um ser humano, tá? Ela precisa de alguma orientação inicial, que é chamado de prompt, que vamos falar daqui a pouco, certo? Do qual você vai designar e ela vai executar para você, tá? Ela não é um ser que pensa sozinho, tá? Ela não é igual a Skynet, né, lá do Exterminador do Futuro, tá bom? Então a IA, ela está no seu cotidiano, galera, não adianta. Ele está envolvido de forma integrada, não apenas com o celular, com os computadores, mas tudo que possa imaginar. Dentro dela nós temos sugestão de vídeos em plataformas digitais. Então tu lembra quando tu está acessando o Netflix ou a Prime Video, tu assiste um filme de ação. Então o próprio aplicativo, né, o próprio plataforma, ela te indica filmes de ação, porque ela entende que o seu perfil é filme de ação, tá? Então ela é usada para IA para poder identificar esse padrão, tá bom? Corretores automáticos de texto, então você quando vai escrever um e-mail, por exemplo, no Gmail, né, que tem integrado com o Gemini também. Você coloca assim, acuse, no final de um texto, acuse o recebimento, ele já vai entender. E basta você apertar um tab que ele já vai completar a frase. Assistentes virtuais, como o Google Assistance, tá? Então lembra, nós temos na Samsung, nós temos a Bixby, na iOS nós temos a Siri, nós temos no próprio Android, né, nós temos o próprio Gemini que foi inserido recentemente, está ganhando muita força, por sinal. E nós temos também os filtros de redes sociais. Então, quando você pesquisa determinadas coisas, ele começa a aparecer, começa a indicar. Então, também é usado IA também para isso, tá? E além de sistema de recomendação de compras, tá? Então, quando você tem, vamos dizer assim, eu quero comprar um ar-condicionado. Teu celular está te ouvindo, porque momento a própria Alexa, né, está te ouvindo. Então, ele acaba ali guardando essa informação e do nada, depois de meia hora, quando você começa a acessar, né, começa via redes sociais, começa a ter propagandas, né, patrocinados de ar-condicionados, certo? Mas o que é essa tal de IA generativa, professor? A IA generativa, ela é um tipo de mais recente inteligência artificial, é um dos tipos, tá? Que se destaca por sua capacidade de criar conteúdos inéditos. Inéditos, entre aspas, tá? Enquanto os sistemas tradicionais analisam dados, a IA generativa consegue produzir novas informações, baseada no que você pesquisa, tá? Então ela vai ter que ter as fontes, que são os próprios usuários, né, que vão alimentando ali o banco de dados, e ela vai acabar aprendendo padrões, tá? Lembra que cada usuário ele tem um pensamento diferente, um padrão diferente. Consequentemente, ela tenta aprender para tentar simular ou tentar adivinhar o que ele está pensando. Basicamente é isso, tá? Então nós temos o exemplo, como eu falei para você, de IA generativa, de criação. Nós temos escrever textos, então você pode pedir resumos, redações, explicações de determinado conteúdo. Pode-se criar imagens, no caso do próprio Gemini, nós temos o Banana 2, que ele é uma IA que gera imagens, só que é integrado ao Gemini. Nós temos a geração de ideias, então muitas pessoas usam para quem trabalha com marketing, com produção de conteúdos, ter os famosos insights, que são nada mais do que as ideias, tá? E nós temos também elaborar respostas completas para perguntas.
Então você tem dúvidas, tu quer tomar uma decisão, ele acaba te ajudando, né? Dando os parâmetros, dando o norte para você ter um melhor, vamos dizer assim, argumento de pontos e contrapontos sobre a tua decisão. E além disso, auxiliar na organização de conteúdos. Então você tem, por exemplo, uma apostila que você quer estudar, né? Tá muito grande, você quer resumir, quer formar infográficos. A própria IA faz isso para ti, tá? Essa tecnologia, ela não tem transformado, perdão, essa tecnologia tem transformado uma forma de como estudamos, trabalhamos e nos comunicamos, tá? Então, tem pessoas que tornam acaba dependente da própria IA. Muitas pessoas acabam sendo 100% dependentes. Então, a gente vai abordar lá nos próximos módulos que tem que saber usá-la, tá? Não pode confiar 100% na IA. Não esqueça disso. Certo, mas o que é o Gemini? Galera, repito, é Gemini, não é Gemini, tá? Eu até mesmo falava, né? Então, numa conversa ali com um colaborador do projeto do próprio Unifab, ele falava, é Gemini. Então, o Gemini é uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pelo Google, baseada em modelos avançados de linguagem. Ele foi projetado para compreender comandos em linguagem natural, ou seja, como falamos no dia a dia, o próprio uso do celular, quando você está usando, ele vai captando dados também, tá? E gerar respostas úteis, organizadas e contextualizadas. Então, o próprio Gemini, tu pede informação, dependendo do contexto ou do prompt, que é o comando, né, a orientação que você dá no início, ele acaba gerando muito além do que você pede, justamente por causa dessas especificidades do próprio Gemini. Lembrando, o Gemini é do Google, tá? É do Google. Então, o Google ele tem uma plataforma, ele tem um ecossistema tão grande que ele pega tanto do Android, tá? Nas suas próprias explicações do Android, quanto plataformas próprias, certo? Como nós temos o YouTube, nós temos o Notebook LM, nós temos o Google Classroom, né, que é chamado de sala de aula, nós temos os próprios contatos, tudo é integrado, galera, não adianta. Como eu trabalho aqui, por exemplo, pego meu celular e faço uma atividade aqui no meu celular, ele já sincroniza e já guarda informações que se eu for trabalhar no PC, eu consigo ter os dados daqui. Ele já começa, ele acaba absorvendo, né? Ele acaba ali aprendendo com o que você executa aqui no próprio celular, já vai banco de dados e você pode usar no computador sem nenhum problema, tá bom? Então, o que você pode fazer com o Gemini? Assim como o ChatGPT, ele possui ali umas coisas a mais, certo? Não estou dizendo quem é melhor, quem é pior. Estou dizendo ali a indicação de como funciona cada um, tá bom? Então, tu pode tirar dúvidas sobre os conteúdos diversos. Ah, eu quero aprender sobre matemática financeira. Ele vai lá e pode te ensinar. A forma que você coloca, tu pode pedir na forma de curso, de resumos rápidos, de infográfico. Ele acaba te auxiliando no entendimento de novos conteúdos. Galera, hoje não tem. O conteúdo ele vai muito além do que você possa imaginar. Tu pode gerar conteúdos no próprio IA. O próprio YouTube também, quando você vê um vídeo, ele vai gerando novos conteúdos. Então, vamos dizer assim, que não aprende quem não quer, né? Você tem hoje um sistema de informação à sua disposição, assim como esse curso também. Nós temos outros cursos também que aqui você tem a opção de aprender, certo? Então, o próprio Gemini ele tem essa capacidade de te preparar, tá? De te ensinar. Claro que depende de você também, né? Do prompt que você coloca. Pedir explicações simplificadas. Então, você pegou uma página ali de sei lá, um artigo ou um trabalho de 10 páginas. Resuma esse trabalho, esse documento em uma página. Ele vai lá e faz, certo? Claro que você vai ter que analisar, você vai ter que validar, isso aí já é uma outra questão, tá? Pode criar textos e resumos, organizar ideias e planejamentos e apoiar atividades acadêmicas e profissionais. Eu, particularmente, uso bastante. Então, claro, eu utilizo o ChatGPT, mas também o Gemini também, principalmente porque ele é integrado com o meu celular, tá? O meu trabalho também, ele possui uma conta Google, né? Então ele acaba integrando outras ferramentas também. E o que significa essa multimodalidade? O próprio Gemini, ele é multimodalidade. Como assim? Tu pode fazer N coisas na própria plataforma. Então, antes nós tínhamos IAs que eram específicas, por exemplo, para gerar imagens, nós tínhamos IA específico para textos, nós tínhamos IA específica para determinado assunto. O próprio Gemini, ele é multimodal, ou seja, ele tem várias modalidades que são integradas entre si. Então, essa capacidade amplia as possibilidades do uso da IA, tornando mais versátil e integrada à sua necessidade do usuário. Então, eu quero gerar uma imagem, vai lá e gera para ti.
Eu quero fazer uma imagem, ele vai lá e gera para ti. Perdão, texto. Ele vai lá e gera dados, tabelas, ele vai lá e gera para você, tá? Lembrando que o ecossistema do Google, o Gemini está integrado junto com as plataformas do próprio Google em termos de trabalho. Por exemplo, Google Documentos, que eu vou citar, eu acho que no segundo, terceiro módulo. Google Planilhas, que seria o nosso Excel. Nós temos o Google Apresentação, que é o PowerPoint da Microsoft. Então ele acaba tendo a sua própria integração e o próprio Gemini te ajuda, certo? Como o Gemini funciona de forma simplificada. Então, assim como o ChatGPT, ele requer também comandos, ele não pensa sozinho, certo? Engana-se quem pensa, a IA vai dominar o mundo, pelo menos não até o momento. Não, na gravação deste vídeo até agora não tem nada perspectiva sobre isso, tá? Mas ele acaba aprendendo com base em modelos treinados com grande volume de dados. Então imagina milhões e milhões de usuários que têm conta Gmail, que tem Android, que acabam usando, alimentando esse banco de dados e conseguem prever respostas coerentes a partir dos comandos recebidos. Então, quando você vai criar uma conta em qualquer IA, é importante você se apresentar. Claro, você não vai falar nada pessoal, mas você deve dizer o teu perfil, a tua idade, o teu gênero, tá? E acaba impactando também no pensamento do masculino, do feminino e do trans. Ele acaba também verificando a questão de onde você mora, a região, o que você trabalha, o seu nível acadêmico também ele pode criar assuntos específicos conforme o teu nível acadêmico. Então, tudo isso o Gemini consegue fazer. Em termos simples, você faz o prompt, ele interpreta o comando e gera a resposta baseada. Então, são três momentos que toda IA tem, mas o Gemini ele vai muito além do que possa imaginar. Quanto mais claro for o comando, pode tirar minha webcam aqui, maior será a qualidade da resposta. Então, lembre-se, tu tem que dar um comando, tem que saber dar um comando. Se não adianta se você dar um comando genérico, não vai atender as tuas expectativas. Continuando. Então nós temos aqui as potencialidades. Então ele pode trazer vários benefícios para você. Agilidade na realização de tarefas, apoio ao estudo e aprendizagem, já citei sobre isso. Organização de informações. Então, às vezes você tem sei lá, 10 relatórios, né, que você quer fazer uma análise entre eles. Tu pode pegar lá e fazer a relação. Tanto no Gemini quanto no Notebook LM, que é uma outra conversa ali de outro curso que a gente vai trabalhar, tá bom? Nós temos também a organização de informações, perdão, estímulo à criatividade. Então, é aquele famoso insight que eu falei para você, de organizar, de ter ideias para quem trabalha com conteúdo, ou com marketing, ou que envolve, né, nesse meio, ele usa muito, certo? Eles usam muito. E a facilidade de produção de textos, como eu falei, gerar texto depende do comando. Ele pode ser utilizado em diversos contextos, acadêmico, profissional e pessoal. Então, no meu caso, eu uso mais para questões profissionais, por causa do meu trabalho, e consequentemente pessoal, geralmente por causa da integração com o próprio Android. E quais são as limitações dessa inteligência artificial? Aí você tem, assim como as outras também, o Gemini eles pode sofrer também algumas questões. Primeiro, ele pode gerar informações incorretas ou imprecisas, são chamadas famosas alucinações, tá, que nós falamos, que o próprio qualquer IA, tá, ChatGPT, Copilot, o Gemini, ele pode inventar dados, chamado de alucinações. Ele não possui consciência ou pensamento próprio, então é você que vai fazer a gestão dele. Depende da qualidade do comando fornecido, então quanto mais claro você for, melhor. Professor, existe uma limitação do prompt? Não. Eu já vi prompt do tamanho de uma página do Word, assim, uma página toda só de prompt. Ele foi tão detalhista, que a própria IA ele vai seguir aquele comando integralmente. Não substitui o conhecimento humano. Então, será que a IA ela vai substituir a gente no futuro? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas até o momento, ela depende do ser humano para não sobreviver, né? Vou falar. Mas para desenvolver, né? Para integrar, para ter toda essa complexidade de informações. Por isso é fundamental você verificar as informações, tá? Lembra das alucinações? Utilizar o senso crítico, então não confie 100%. Eu mesmo já testei algumas IAs e eu fiz ela se contradizer. Ela fala assim: realmente você tem razão, né? Eu estava errado. Então ele acaba mudando o contexto a ponto de te agradar.
E além disso, não confiar cegamente na resposta, você tem que validar. Então, eu vou a primeira resposta ali, eu já vou usar e quero usar logo de primeira. Não faça isso. E qual é o papel do usuário, né? Você como papel do usuário. Ao utilizar ferramentas como o Gemini, você não é apenas um usuário, mas também um avaliador das informações geradas. Então é de sua responsabilidade interpretar os resultados, validar as informações e utilizar a IA de forma ética. Como assim, Kelton? De forma ética tem toda uma questão, com certeza, pessoal. Tem questões jurídicas envolvidas, questões legais. Então tudo isso aí tu tem que analisar, não é só usar de forma aleatória. Então, tem pessoas que usam, por exemplo, para fazer imagens de colegas, tem gente que faz plágio do próprio trabalho, pega um trabalho e pede para ele refazer o trabalho para você, entendeu? Então você acaba tendo de forma não tendo ética no processo, que plágio é crime, certo? E além disso, vou fechar minha câmera aqui, a tecnologia é uma ferramenta de apoio. O conhecimento continua sendo construído por você. Então, ele acaba gerando informações, aprendendo, baseado em o que outras pessoas colocam também no banco de dados. Então, fechamos por aqui, 15 minutos de aula. Nós temos aí qual é o teu foco agora. Você aprendeu que a inteligência artificial simula habilidades humanas, lembra de construção de ideias, de gerar ideias, textos. Você vê também que a IA generativa cria conteúdos inéditos, tá? Então ela tem uma das capacidades dela de criar conteúdos baseado no banco de dados dela. O Gemini é uma ferramenta baseada nessa tecnologia, então ele é uma IA generativa. Além disso, o Gemini ele é um multimodal. Lembra que você pode fazer N coisas só utilizando uma IA. E além disso, o uso da IA exige um senso crítico e responsabilidade. Então, finalizado aqui, qual é a sua missão como cursista? Você vai fazer o questionário 1, certo? Tem toda uma orientação. Siga as orientações, a nota mais alta é o que vai valer, certo? Pessoal, finalizo por aqui. Nos encontramos no próximo módulo. Até mais.